Seja bem-vindo. Começa agora o Fique por Dentro. Na edição anterior, você conheceu a composição da Corte do TRE da Bahia. Nesta edição, você vai saber como é feita a nomeação desses membros. O nosso tribunal ele é composto por 2 desembargadores, 2 juízes de direito, um juiz federal e 2 advogados. Os desembargadores são escolhidos entre os membros do Tribunal de Justiça. Também é o Tribunal de Justiça que escolhe, por votação secreta, os 2 juízes de direito. O juiz federal ele é escolhido pelo Tribunal Regional Federal. Já para os juristas, o Tribunal de Justiça elabora uma lista tríplice, formada por advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Essa lista é encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, que a envia para a Presidência da República para a escolha de um dos nomes. Cada um desses membros tem um membro substituto que é escolhido da mesma forma. No tribunal, o presidente e o vice-presidente são escolhidos por votação entre os seus membros, podendo ser um dos desembargadores. Já o corregedor regional eleitoral também é escolhido por votação entre os membros, cargo que não vai poder ser ocupado pelo presidente. O ouvidor regional eleitoral também é escolhido entre os membros, cargo que não vai poder ser ocupado nem pelo presidente, nem pelo corregedor. O procurador regional eleitoral é designado pelo Procurador-Geral da República. Nas eleições federais e estaduais, o tribunal também conta com juízes auxiliares, escolhidos entre os seus juízes substitutos, que são responsáveis por apreciar as representações, reclamações e pedidos de direito de resposta na propaganda eleitoral. O mais recente empossado na corte é o juiz Cláudio Césare, que em entrevista nos explicou a importância de uma corte ser mista e também destacou os desafios encontrados ao fazer parte de uma corte eleitoral. A importância da corte ser mista é a tentativa do Constituinte de fazer com que todas aquelas pessoas, todos aqueles segmentos que participam do mundo jurídico tenham assento numa corte que, pela natureza da matéria, a questão eleitoral, busque de alguma forma reproduzir todos os pensamentos jurídicos envolvidos na questão. Ainda que as decisões sejam dadas pelo Poder Judiciário como órgão único, é importante que, em se tratando de matéria eleitoral, se veja não apenas sob o olhar exclusivo de um magistrado, mas o olhar de um advogado, porque traz a visão daquele que está próximo das partes, ou seja, próximo dos políticos, que são os destinatários mais próximos da legislação eleitoral. Então, eu acho que essa composição mista dá essa multiplicidade de visões que é necessária numa corte de uma matéria tão próxima e tão vibrante quanto é a questão eleitoral. Fazer parte de uma corte é sempre algo muito desafiador, porque o julgar individual é fácil, o julgar coletivo é mais difícil, porque importa numa troca de opiniões, numa troca de posições, na capacidade de você aceitar, acolher e às vezes até mudar de opinião em face de um pensamento diverso do seu. Então isso é extremamente desafiador, você não ficar preso apenas àquilo que você pensa. Você tem os seus pensamentos como norte, mas você vai sempre se guiando, se balizando pelo que os outros também dizem, pelas manifestações dos outros, e muitas vezes em decisões com as quais você necessariamente pode não concordar, mas que você segue porque aquela é a opinião da corte. E a tentativa de mostrar que quem julga não é o magistrado individualmente, mas sim a corte. Então, muitas vezes, o juiz marca uma posição, olha, eu penso dessa forma, mas eu reconheço que o pensamento majoritário é diverso do meu,
E em razão disso, eu tenho que buscar uma forma de submeter a esse tipo de pensamento coletivo, que é o que é difícil. Essa é a parte mais desafiadora de fazer parte de uma corte. É você entender que a sua opinião nem sempre é a certa. Esta edição fica por aqui. Para maiores informações, acesse o nosso site e continue nos acompanhando nas redes sociais. Até a próxima!